gente. Bom dia. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre computação quântica. E por que vocês que ainda são jovens aí precisam entender o que é a computação quântica e qual o impacto dela daqui a 10 anos, por exemplo. A gente não sabe, eu quero deixar bem claro que a gente não sabe se a gente vai ter um computador quântico em casa. Só que a gente vai ser muito influenciado aí por essa nova tecnologia. Pode. Então, gente, hoje, o que a gente tem? A gente tem um computador, um desktop, que a gente executa nossas operações, a gente mexe no Word, Excel, PowerPoint, a gente tem celular, que a gente entra nas nossas redes sociais e utiliza aplicativos para muitas outras coisas. A gente também tem o tablet, que ajuda a gente, facilita muita coisa para muita gente, como leitura de livro, mexer em certos aplicativos com uma usabilidade diferente. Então, e atualmente a gente está emergindo para um campo que é muito especial, o campo da internet das coisas. Então, hoje a gente já tem um computadorzinho embutido, por exemplo, numa cadeira, numa mesa, no fogão, por exemplo, no poste. Então, e esses computadores, dentro do contexto científico, ele ajuda ao objeto ficar mais inteligente. E, além disso, ele está conectado na internet. E essa internet em si, ela está conectada com um monte outro de objetos, tablets, celulares, supercomputadores, que estão conversando entre si. E nesse contexto, esse objeto ele fica mais inteligente ainda, porque você pode acessar esse objeto, de qualquer lugar do mundo. Então, tendo em vista isso, o que a gente tem hoje? A gente tem os computadores clássicos, que são esses que estão embarcados em alguma coisa, como o Raspberry, ou o Arduino, que possui a estrutura de um computador, porém não tem monitor, não tem teclado, não tem às vezes pode não ter o webcam, mas só que esses computadores, principalmente os que estão embarcados em alguma coisa, eles possuem uma estrutura só. E essa estrutura, ele se assemelha à estrutura do nosso cérebro humano. Ou seja, ele tem ali um cérebro, e esse cérebro é formado pela unidade de controle, unidade lógica aritmética, e dentro do nosso cérebro mesmo, a gente tem uma memória de curta duração, que ela é responsável por ajudar a gente a lembrar coisas bem recentes. E a gente tem uma memória de longa duração. Essa memória de longa duração, ela fica no cérebro, mas só que ela não compõe esse bloco lógico aqui da máquina de von Neumann, que é como chama esse modelo de computação. Ele faz parte de uma saída. O monitor ele faz parte de uma saída, o teclado ele faz parte de uma entrada, e assim a gente tem a estrutura básica dos nossos computadores clássicos hoje em dia. Então, eu quero pedir desculpa, mas o que todos esses computadores têm em comum? O processador deles, o chipzinho que tem lá dentro, é formado por um conjunto
bloco lógico pode ajudar, por exemplo, a construir a lógica mais elementar. Ou seja, pode ajudar a construir uma lógica E, uma lógica OR, uma lógica XOR. São lógicas simples que esses transistores são responsáveis por fazer. E essas lógicas juntas, elas formam toda a nossa arquitetura do computador. Ou seja, o transistor é a nossa menor camada. A gente chama a programação, a construção de circuitos lógicos como o nível mais baixo que tem. Depois vem um assembly, depois vem uma linguagem de programação, por exemplo, e aí vai. E hoje os transistores eles são responsáveis por duas tarefas. Ele tem a tarefa de amplificação, e ele também tem a tarefa de chaveamento. Ou seja, esse transistor, ele é o bloco lógico mais simples que a gente tem, e a cadeia deles ou seja, esses transistores dispostos no chip tem algum sentido. Ou seja, é por transistores que são feitos os nossos processadores na computação clássica. Então, tangindo uma ideia aí do transistor, os transistores, a invenção do transistor ajudou a gente ter, por exemplo, um celular hoje em dia. Teve um cofundador da Intel, há muito tempo atrás, ele falou que a quantidade de transistores por um chip iria dobrar de tamanho, e assim, quantidade de transistores no chip iria dobrar. Desculpa aí, o transistor ele vai diminuir cada vez mais e o preço não vai alterar. Ou seja, deixa eu explicar porque eu acho que eu coloquei um pouquinho errado aí. Cada vez mais a gente tem uma quantidade maior de transistores no chip. Os transistores estão diminuindo cada vez mais a uma escala que às vezes a física clássica não consegue mais trabalhar com esse tipo de estrutura. Ou seja, a lei da física clássica fica inválida. O processamento do transistor ele vai chegar no processamento do processador. Ele vai chegar num limiar, e esse limiar vai ser porque a gente não consegue mais diminuir, colocar mais chips no transistor. E através da lei de Moore, através dessa limitação física, a gente vê que a lei de Moore já não é válida mais. Na verdade, aqui não é dobrar de tamanho, é dobrar a quantidade de transistores nos chips vai diminuir e o processamento ele vai aumentar sem alteração no preço. Ou seja, isso é que permite a gente ter computadores cada vez mais poderosos e cada vez mais pequenos, mas isso está chegando a um limite aí. Pode passar? Essa é chamada lei de Moore. Então, contrapondo a limitação da lei de Moore, veio um cara aí, do diretor do laboratório de inteligência artificial da Google, e falou que a quantidade, o processamento dos nossos computadores quânticos, ele vai dobrar numa taxa exponencial. Ou seja, essa lei veio para
substituir a lei de Moore, porque, ou seja, vai chegar um tempo que os nossos transistores, que os nossos processadores, eles não vão evoluir mais por causa do tamanho do transistor. O que acontece? Hoje a gente vai ter transistor, a gente está tendo transistor numa escala atômica, e na escala atômica, a lei que rege o processo físico que ocorre na escala atômica são as leis da mecânica quântica. Por isso que a gente chegou até onde a gente chegou hoje. Os computadores quânticos, eles veio para processar dados a partir dessa nova física, a partir desse novo meio de ver as coisas. Pode passar. Então, as primeiras ideias aí de computação quântica surgiu em 1982. Em 1982, esse físico aqui, ele chama Richard Feynman, ele foi o responsável por propor as primeiras ideias de computação quântica. Ou seja, ele propôs a ideia de que a computação quântica ela poderia ser responsável por a mecânica quântica, ela poderia ser responsável para fazer todo esse processamento de dados. Então, tendo em vista tudo isso, o que é computação quântica? A computação quântica é a área da computação que utiliza a mecânica quântica para fazer o processamento de dados. Ou seja, a gente vai ter outras leis, outro paradigma que vai ser responsável pelo processamento desses dados. Então, tendo em vista isso, o que hoje a gente tem? O que hoje é popular nos nossos computadores tradicionais? Hoje a gente tem as leis da física clássica que são responsáveis pelo funcionamento aí dos nossos computadores clássicos. Como aí a gente vê do lado esquerdo, um circuito elétrico e o que esse circuito faz? O que o circuito elétrico faz? Na verdade, ele controla ali a passagem de corrente pelo circuito. Ou seja, ora o circuito pode estar passando corrente e ora ele pode não estar passando corrente. Então, a partir da passagem ou da falta aí de corrente no circuito, é que a gente tem aí dois estados aí básicos na qual nossos dados são manipulados. A gente tem na verdade, os elementos básicos do nosso processamento. Ou seja, a nossa menor unidade de informação, que é o bit, é 0 ou 1. O transistor, ele não pode passar 0 e 1 ao mesmo tempo ali no circuitinho que ele está inverso. Ou seja, através dessa unidade binária, a gente consegue fazer diversas interpretações aí. Binárias também, como feliz, falso, verdadeiro, feliz, triste, verdadeiro, falso, homem, mulher. O bit é tão simples, é uma unidade tão simples, que a gente pode fazer coisas robustas com essa unidade de computação. A gente pode fazer desde a soma de dois números inteiros, dois números complexos, até, por exemplo,
dar inteligência para o nosso processamento ali de dados, usar técnicas aí de inteligência artificial, mecânica de machine learning, blockchain, e aí vai. A gente tem um monte de tecnologias na qual a nossa computação clássica, ela é responsável aí. Então, já na computação quântica, as coisas são diferentes. A nossa computação quântica, computador quântico, a menor unidade de informação é o qubit. O qubit ele já se comporta de forma diferente. O qubit ele é representado pelo spin do elétron. Aí do lado esquerdo aí, a gente tem um exemplo aí de um spin de um elétron. Ora ele pode estar em uma posição, ora ele pode estar na outra. E a lógica disso, a lógica, a álgebra que a gente estuda o spin é através de uma esfera chamada de esfera de Bloch. Ela que representa aí o nosso qubit. E nesse caso, o nosso qubit, ele pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo. Ou seja, o spin, ele pode estar em 2 estados ao mesmo tempo. Porém, é o seguinte, um estado, ele tem uma probabilidade de acontecer e o outro estado, ele tem outra probabilidade de acontecer. Ou seja, agora a gente tem um paradigma probabilístico. A gente tem a probabilidade de diversos estados diferentes serem verdadeiros ou falsos. Pode passar. Então, mas o que vem por trás da lógica do qubit? A gente tem um físico muito renomeado, foi o Schrödinger. Ele propôs uma ideia na mecânica quântica de sobreposição de estados. O que isso significa? O que ele fez através do seu experimento para provar aí a superposição de estados? Ele colocou um gato dentro de uma caixa e esse gato, dentro da caixa, tinha um elemento radioativo. E o que acontece? A gente fechou a caixa e essa caixa, e uma vez que a gente fechou a caixa, a gente não consegue saber se o gato está vivo ou se o gato está morto. Então, essa condição a gente chama de sobreposição de estados. Ou seja, essa sobreposição de estados é um estado quântico. Ou seja, o gato ele pode estar vivo ou estar morto. O gato pode estar vivo e estar morto ao mesmo tempo. Mas só que tem uma probabilidade dele estar vivo e tem uma probabilidade dele estar morto. E o que isso implica? Implica que quando a gente abrir a caixa, essa caixa, a gente colapsa o universo do que tem dentro daquela caixa. Ou seja, aí a gente consegue saber qual que é a probabilidade do gato estar vivo e qual que é a probabilidade do gato estar morto. E através desse colapso, da abertura da caixa, a gente consegue chegar no nosso processamento final. Ou seja, a gente consegue obter ali os dados que foram processados no estado quântico. Então, como eu havia falado, a gente tem uma probabilidade, no caso do spin do elétron, ele tem uma probabilidade de estar, por exemplo, para cima ou uma probabilidade aí de estar para baixo. Essa é uma notação clássica aí
da mecânica quântica que chama de Ket. Então, ou seja, existe uma probabilidade ali do gato estar vivo, outra probabilidade dele estar morto. E a soma das suas probabilidades tem que dar 1. Ou seja, a partir daí a gente vê que a computação quântica ela trabalha fielmente com o universo probabilístico, ela trabalha com a estatística. Enquanto a computação clássica, ela trabalha com a lógica mais básica, que é a lógica que a gente é mnemônica para a gente. Ou seja, a lógica do e, do ou, do não. É essa lógica bem básica na qual a nossa computação clássica é fundamentada. Então, a partir disso, a gente consegue, a partir do que eu já disse aqui, a gente consegue ver as principais diferenças entre a mecânica quântica, a mecânica clássica e aonde se baseia a computação quântica e a computação clássica. Então, a computação clássica, ela usa a física clássica. E o que a física clássica, que tipo de comportamento a física clássica consegue descrever? Os comportamentos de objeto macroscópico, ou seja, de velocidade, de eletricidade, eletromagnetismo, comportamento aí, ondulatório, entre outros comportamentos aí que está dentro aí da nossa física clássica. Agora, a mecânica quântica, ela trabalha com partículas muito, muito, muito pequenas, ou seja, partículas em escala atômica. Ela descreve o comportamento ali o comportamento ali microscópico, comportamento microscópico. E a partir desse comportamento que surge as principais teorias aí, e surge esse novo paradigma para a gente fazer o nosso processamento de dados. Pode passar. Então, a partir disso a gente consegue definir algumas coisas também. A nossa computação clássica, como ela executa um dado por vez. E depois dessa execução, a gente tem aí o nosso resultado. Ou seja, o que um bit clássico processado pelo nosso computador, ele vai gerar o outro bit, mas como resultado daquela manipulação. Um conjunto de bits concatenados após aí o nosso processamento, vai gerar ali o outro conjunto de bits concatenados. Por exemplo, uma soma vai gerar o resultado dessa soma. Uma inteligência artificial vai gerar um resultado inteligente desse processamento. E o que acontece? Mas só que lá dentro do nosso processador, a gente executa uma coisa de cada vez. Agora, na computação quântica, não. Na computação quântica, a gente recebe um conjunto de dados, esses dados, uma vez que eles estão no processador quântico, eles são descritos por estados quânticos, que são estados probabilísticos, ou seja, lá dentro do processador quântico, esses dados, cada um deles vão ter uma probabilidade de ser verdadeiro, de ser falso, de ser mais que verdadeiro, mais que falso, que essas mais que verdadeiro e mais que falso não existe para a gente na computação tradicional.
E, através disso, uma vez que a gente colapsou os estados quânticos, ou seja, a gente obteve aí a resposta aí do nosso processamento, a gente tem a probabilidade de cada dado ser verdadeiro ou ser falso. Mas a verdade, o verdadeiro e o falso na computação quântica, ele não existe. Na verdade, a gente tem uma probabilidade de todos os estados estar próximo do resultado final. Então, a partir disso, o que a gente tem hoje na computação quântica e na computação clássica? Como eu disse, os computadores clássicos, nos computadores clássicos, a gente tem aí os computadores debaixo da mesa, que é o futuro da IoT, no pote, o computador no carro, o computador na cadeira, no ar-condicionado. Então, computador em vários lugares. Agora, na computação quântica, a gente tem várias empresas ainda investindo nessa tecnologia. Que a IBM é uma delas. A IBM ela tem um MVP de computador quântico, que é o IBM Q. E a D-Wave é uma empresa que fabrica computadores quânticos, a Google também, a Huawei, mas muitos lugares aí, muitas empresas do mundo que hoje estão começando a investir nessa tecnologia. Quando eu falo que estão começando, ou seja, há 10 a 15 anos, ela já vem investindo pesado nessa tecnologia. Aí dá para a gente ver, hoje, por que é difícil a gente ter computador quântico em casa? Primeiro, o computador quântico ele tem que estar em zero aí, abaixo aí de, assim, 0 graus absoluto, para não ocorrer interferência ali entre estados quânticos. E a questão do hardware ainda é um problema aí que a gente tem que consertar aí, que a gente precisa desenvolver hardware mais eficiente com a ajuda aí da biotecnologia, nanotecnologia, para esses computadores quânticos conseguirem chegar em casa. Então, hoje, como as empresas elas estão investindo nessa tecnologia, que é uma tecnologia que vai bombar, que vai estar em alta, mais ou menos, daqui 10 anos, as empresas elas já começaram a disponibilizar suas tecnologias para a gente estar aprendendo a programar em um computador quântico. O Qiskit aqui é o da IBM, é a tecnologia da IBM para a gente programar em computador quântico. O Qiskit também é uma linguagem de computação, de programação para computadores quânticos, mas a gente consegue simular essa linguagem quântica nos nossos computadores. O Circuit da Google, o Strawberry Fields, de uma empresa chamada Xanadu, e o Q-Sharp da Microsoft. Ou seja, para quem quiser simular uma linguagem de programação quântica no teu computador, basta entrar nesses sites aqui que já estão disponíveis ali para você poder brincar um pouquinho com a tecnologia. E também, além disso, existem muitas outras mais tecnologias aí para a gente poder não só estar simulando, mas tendo acesso ali ao processamento do computador quântico. Pode ir. Então, mas
Mas será que o computador quântico ele é mais eficiente mesmo que o computador clássico? Olha, os dados, a matemática, ela diz que sim. A computação também diz que sim. Mas por quê? Como a gente consegue provar isso? Olha, alguém já conhece, alguém conhece o problema aí da fatoração de números primos? Eu tenho certeza que vocês viram isso aí em uma etapa aí da vida escolar de vocês. Então, a fatoração dos números primos é um problema que é muito difícil de ser resolvido para computadores clássicos. Quando a gente aumenta a nossa entrada e quanto maior o número for que a gente colocar para processar num computador clássico, maior o tempo que isso de processamento para descobrir quais são os fatores primos de um certo número. Para números pequenos, a gente consegue resolver esse problema no nosso computadorzinho. Mas para números grandes, não. Então, essa fatoração de números primos, ela é um problema muito importante, porque através dela, através da deficiência dela, de ser difícil de ser resolvida em computadores quânticos, ela hoje é a base dos nossos algoritmos criptográficos. Algoritmo esses que a gente esse que tem no WhatsApp para esconder a nossa mensagem, algoritmo que tem em qualquer outra plataforma para esconder a nossa mensagem para ninguém mais ter acesso a ela. E pode passar. Então, mas só que o computador quântico, ele se manteve super eficiente para esse tipo de problema. Ou seja, através dele, a gente consegue resolver o algoritmo da fatoração muito mais rápido, absurdamente rápido, do que nos computadores clássicos. Ou seja, hoje já é possível a gente quebrar as criptografias de todos os computadores que usam a criptografia clássica. Mas por que isso é possível? Porque a computação quântica, ela resolve alguns problemas muito mais eficientes do que a computação clássica. E, principalmente pela sua natureza probabilística, ou seja, a natureza de qual porcentagem aquele estado que a gente está trabalhando, que o processador quântico está trabalhando, tem de estar próximo do resultado ou não. E a partir daí a gente consegue prover o resultado final do nosso processamento. E o que acontece? Esse algoritmo de Shor é um algoritmo muito importante aí para a computação quântica, porque ele provou que os computadores quânticos eles conseguem ser muito mais poderosos do que os computadores clássicos. Porém, não é todo o problema que é resolvido em um computador quântico não é todo problema que é resolvido em computador quântico que pode facilmente ser resolvido em computador clássico. Não é todo problema. Por exemplo, no computador quântico, se a gente for tentar resolver o problema do Ctrl+C, Ctrl+V, de copiar e colar, a gente já não consegue fazer isso. Por causa, na mecânica quântica, existe um teorema da não clonagem. E esse teorema diz que a gente não consegue copiar um estado quântico. A gente não consegue copiar um estado quântico, então dificilmente a gente consegue fazer, dificilmente ou impossivelmente, a gente consegue fazer essa operação.
Então, aí vem a ideia de supremacia quântica. Apesar o que a gente tem hoje são protótipos de computação quântica. Ou seja, a gente tem protótipos de 10 qubit, de 100 qubit, de 2000 qubits, eu já vi também pessoas fazendo isso. E o que acontece? O que é a supremacia quântica com relação ao que a gente tem hoje na computação quântica? A supremacia quântica significa que é o seguinte, a partir do momento que o computador quântico que a gente tem passa a ser muito mais potencial do que os computadores clássicos. Porque antes, há um pouco tempo atrás, depois da Google anunciar a supremacia quântica, a gente tinha poucos qubits no processador quântico. E através desses poucos qubits no processador quântico, a gente tinha um processamento ainda muito limitado. Ou seja, o nosso supercomputador clássico, o mais poderoso que a gente tem hoje, era mais poderoso do que o computador. Era mais poderoso do que o computador quântico. Mas depois, a partir que foi aumentando a quantidade de qubits, foi otimizando esses qubits aí no nosso processador quântico, o processador quântico ele conseguiu ser muito mais poderoso e resolver problemas de forma muito absurdamente mais rápido do que os computadores clássicos. Ou seja, não estou falando um computador, um celular, um desktop, eu estou falando do computador mais poderoso que a gente tem. E no caso do algoritmo da fatoração, o que a gente vai ter no futuro? No futuro, os nossos computadores quânticos, eles vão conseguir resolver de uma forma muito mais eficiente do que a soma de do processamento de todos os nossos processadores do mundo. Ou seja, hoje a gente tem muito computador, a gente tem computador em tudo. A gente está vivendo a indústria 4.0, a quarta revolução industrial. Porém, um computador quântico ele consegue ser muito mais eficiente do que todos esses processadores fazendo um só processamento. Toda essa capacidade de processamento que a gente tem hoje, quer dizer, pode... Então, aí, essa imagem ali ilustra mais ou menos o que a supremacia quântica. É o computador quântico sendo muito mais rápido, resolvendo problemas de forma muito mais eficiente do que o nosso computador clássico. Então, através dessa imagem, a gente consegue descrever aí o que é o que foi o marco inicial aí da Google em divulgar a sua supremacia quântica. Então, mas eu propus, o título da minha palestra foi "Para que devo pensar em computação quântica?", principalmente para vocês que vão iniciar na área. O que a gente tem hoje? A gente tem um computador clássico que processa dados, processa informação, para ser útil para algum evento, algum fenômeno, para ser útil para a gente também. Então, a partir desse todo ecossistema, muitas coisas foram surgindo com o tempo. Hoje a computação clássica ela já tem aí daqui a um dia a computação clássica vai ter um século aí de vida, vai ter mais de um século aí de vida, na verdade, e através de toda a sua história, o que a gente tem? A gente tem muitas tecnologias que foram desenvolvidas.
o blockchain, a inteligência artificial, a segurança da informação, que é muito importante, ciência de dados aí, a robótica, o IoT. Mas por que eu devo pensar em computação quântica? Porque, na verdade, a computação quântica ela vai potencializar tudo isso. Ela vai potencializar a inteligência artificial, que vai poder fazer um processamento absurdamente mais eficiente do que nos computadores clássicos. Ou seja, a gente vai ser possível a criação de pessoas através da inteligência artificial. Eu estou supondo, mas eu acredito que vai. A segurança da informação aí, a visão computacional também é outro campo muito importante, de você reconhecer imagem, de você reconhecer pessoa. A robótica aí também vai ser potencializada com processamento quântico. A internet quântica, que é outro modo da gente se comunicar através da rede, que ela usa a ideia de... a internet quântica, ela usa a ideia de teletransporte, que é um fenômeno quântico aí, que ocorre de forma muito mais rápida. Então, daqui a um dia, a gente já está tendo uma internet muito, muito, muito mais rápido. E esse defeito que ocorreu aqui da minha internet aqui, da minha lentidão aqui, talvez não ocorra mais quando eu for dar essa palestra daqui um tempão. De blockchain, a ideia aí na parte de blockchain, a ideia de criptomoedas, de contratos aí seguros. Então, isso vai ser altamente potencializado. Para quem sabe inglês, se vocês forem procurar algo sobre blockchain e computação quântica, vocês vão achar materiais muito bons. O IoT também vai ser potencializado, porque através da internet quântica, desse processamento de dados quântico, a gente vai ter uma maior eficiência no nosso como que fala? No nosso objeto embarcado aí. Pode ser que a gente não tenha um computador quântico embarcado nas coisas, mas só que uma vez que o nosso objeto ele está conectado numa internet quântica que envia os dados para o computador quântico processar e retorna esses dados numa velocidade absurdamente grande, ou seja, a gente vai ter um efeito aí muito maior, o que pode potencializar a inteligência aí dos nossos objetos inteligentes. E uma coisa bacana é quanto à segurança da informação. Os computadores quânticos, a criptografia dentro dos computadores quânticos, ou seja, a criptografia quântica, ela é muito eficiente. Tanto que o computador clássico impossivelmente vai conseguir quebrar uma criptografia quântica. E outra coisa bacana, né, quanto à segurança dos computadores quânticos é o seguinte: por exemplo, você está dentro de uma rede quântica. Uma rede quântica pode ser uma rede quântica. Uma rede aí que pode estar ligando aí outros processadores ou está ligando outros computadores aí. Nessa rede quântica, você tem vamos supor que você tem dois objetos conversando aí. Se você tentar interceptar essa comunicação, o que acontece? A gente vai saber que foi interceptada essa comunicação e a gente pode cortar essa comunicação. Ou seja, isso já é um avanço muito grande. A robótica também, a robótica dentro de vários cenários aí, para construir remédios, para construir cura para doenças, principalmente cura, por exemplo, para obter a imunidade
para descobrir a imunidade de uma célula quanto a um certo tipo de vírus. Isso vai ser algo totalmente assustador para a gente. A gente conseguir fazer remédios muito mais eficientes, usando ciência de dados quânticos. Mas que tem algumas coisas que ainda me assustam. Muito, muito, muito. É o seguinte, hoje a gente tem uma área aí dentro da inteligência artificial que chama Opinion Mining. E o que é Opinion Mining? É a análise de sentimentos. Ou seja, um exemplo que a gente tem de análise de sentimentos são aqueles emotion, lá aqueles emotion do Facebook, ou aqueles emotion de qualquer rede social que a gente tem. Esses emotion nos dão, são o emotion que a gente colocou para uma postagem é guardado ali num grande banco de dados. E isso, muitas vezes, isso vai ser processado e o resultado desse processamento vai descrever como a gente comporta uma certa coisa. Ou seja, vai desvendar a nossa personalidade, nossas características ali. Por isso que é uma coisa assustadora. As empresas, se elas não agirem com ética, elas podem invadir elas podem invadir ali a nossa privacidade. E isso vai muito além de privacidade, vai além ética, é uma coisa super séria. Mas por que eu devo pensar em computadores quânticos? Porque hoje tudo se baseia em dados. Pode passar, por gentileza. Hoje tudo se baseia em dados. Mas só que ainda a gente não sabe se a gente vai ter um computador quântico em casa, por causa das limitações físicas. Assim como na época do ENIAC, dos primeiros computadores aí usados em guerra, a gente não sabia que ia ter um computador pequenininho em casa. Ou seja, nesse mundo da mecânica quântica, nesse mundo todo quântico, a gente tem todas as possibilidades possíveis da gente ter ou de não ter, ou de ter pela metade, ou de ter a mais, de ter a menos. Que não, tem coisas aí, tem frases aí dentro desse contexto redundante, tem todas as possibilidades aí dentro do nosso mundo quântico da gente ter ou não ter um computador quântico. Mas ficar discutindo isso, às vezes não vai levar em lugar nenhum. Então, para as pessoas que não acreditam que a gente vai ou não vai ter um computador quântico em casa, então cancela essa pergunta, porque é uma pergunta super difícil hoje em dia. Pode passar. Então, qual que é a conclusão sobre tudo isso? A gente vai ter a computação quântica em casa? Às vezes não. Mas só que hoje todas essas informações são dados que estão sendo processados por computadores que são poderosos, porém são clássicos. E o que acontece? Esses dados, eles afetam diretamente ou indiretamente a sua vida, dependendo aí do tipo de serviço que você está usando. Por exemplo, se for um serviço numa rede social, essa rede social ela vai tentar te trazer a notícia, o post que está mais ligado à sua personalidade, através do que você compartilha e do que você curte. No YouTube, nos outros canais aí de notícia, eles te apresentam, sugerem as notícias que estão muito mais ligadas com o seu perfil, porque eles estudaram o seu perfil. Também, por exemplo, a inteligência artificial dentro desse mundo aí, que é uma caixa preta para a gente. A inteligência artificial ainda é uma caixa preta,
porque a gente não sabe o quanto a gente está sendo manipulado por dados, tanto positivamente, tanto negativamente. Por isso que a gente tem hoje leis como a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados, e a GPDR lá da Europa, que é a mesma coisa da Lei Geral de Proteção dos Dados, só que para a Europa, a gente tem essas leis para a gente colocar um limite, ou seja, não invadir a liberdade do próximo. Porque hoje a rede social afeta diretamente a nossa liberdade. Muitos serviços aí também afetam a nossa liberdade. Pode passar? Aí tá algumas referências, e se vocês quiserem me chamar nas redes sociais para fazer